Privilégio grande estar com os irmãos nesta noite, podendo cultuar ao Senhor juntamente com esta igreja. Desde já agradeço o pastor Silvio pelo convite. Bom rever alguns irmãos, bom conhecer outros também. Enfim, é sempre bom estar juntos na casa do Senhor para cultuá-lo em espírito e em verdade. Gostaria de apresentar parte da minha família, já que a família não está toda hoje completa. Queria pedir que ficasse de pé, minha esposa, a Adma, nosso filho Lucas, a agregada está ali também, a Nathalie, nossa nora, pode se assentar. Está faltando o Tiago ficou lá na primeira igreja, participando do culto lá com os irmãos, aonde nós somos membros. Também está conosco nesta noite uma família muito querida nossa, foram ovelhas nossas, continuam sendo ovelhas nossas, Ana Ruth, Sebastião, Clediane, queria pedir para ficar de pé também. São irmãos queridos nossos que falamos, olha, vamos estar lá na Igreja Batista Capelinha, ministrando a palavra, e eles estão aqui conosco nesta noite. Louvo a Deus pela vida desta família, que Deus possa continuar sempre os abençoando. Meus irmãos, eu quero ler uma porção da palavra de Deus no Evangelho, conforme escreveu Mateus. O capítulo é o 11, 3 versos apenas, versos 28, 29 e 30, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Sempre que eu volto a esse texto da palavra de Deus, eu me recordo da minha infância, de uma mensagem que ouvi, pastor José Guilherme, do saudoso pastor Nilo de Cerqueira Bastos, e ele já na sua idade bastante avançada, lendo esse texto, e eu recordo assim com muita nitidez. Eu tinha aí os meus 6, 7 anos de idade, e ele lendo vagarosamente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Voltar a esse texto me traz, de certa forma, essa boa lembrança daquele que foi meu pastor na minha tenra infância. Quero ler então esses versos com os irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu confesso aos irmãos que é digno de preocupação uma matéria que eu li a respeito do cansaço do povo brasileiro. Uma pesquisa diz que de cada 3 brasileiros, 2 deles já acordam cansados. E se isso já não trouxesse alguma preocupação, talvez a preocupação maior ainda seja o fato de que jovens de 16 a 29 anos reclamam pelo menos uma vez por semana, 99% deles, de que estão cansados. Um dado também estatístico nos chega e nos informa que 60% dos acidentes que acontecem no trânsito brasileiro, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, 60% tem como causa o cansaço do condutor. Isso equivale a dizer que de cada 7 mortes que acontecem por hora no Brasil, de vítimas do trânsito, 4 delas, na verdade, são vítimas do cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço às vezes emocional. Essa tem sido uma realidade na vida cotidiana, especialmente do brasileiro. Embora esses cansaços sejam preocupantes,
Nesta noite eu gostaria de despertar a sua atenção para um outro tipo de cansaço descrito na palavra de Deus, um cansaço muito mais grave ainda. Trata-se do cansaço da alma. Essa passagem de Mateus 11, 28, 29 e 30 trata desse assunto, aonde o Senhor Jesus fala sobre a esperança para os cansados. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos por alguns instantes. A esperança para os cansados. A esperança para os cansados. O que é ou como é o cansaço da alma? O cansaço físico nós sabemos o que é. Talvez um pouco de sono, talvez umas férias ou alguns dias de folga nos ajude no cansaço físico. O cansaço também mental, nós sabemos muito bem o que é. De repente, uma caminhada, até mesmo uma viagem, ela pode nos ajudar em nosso cansaço mental. E em alguns casos, quem sabe até mesmo algum tipo de medicamento para nos trazer um físico melhor e uma mente também melhor. Mas o que é o cansaço da alma? O cansaço da alma é o estado das pessoas exaustas com a futilidade de uma vida, às vezes vazia e sem propósito. Cansaço da alma é um tipo de cansaço que acomete aqueles que não conseguem encontrar a razão da sua existência, o motivo de se estar neste mundo. Porque, meus irmãos, viver uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo, uma vida sem planos a serem realizados, verdadeiramente não faz sentido. Que sentido faz para uma pessoa acordar todos os dias pela manhã e já logo nos primeiros momentos do dia pegar alguma bebida alcoólica e começar ingerindo e passar o dia todo bebendo, o dia todo nessa bebedeira e chegar à noite, está de repente derrubado, vai dormir, amanhã acorda com um estresse, com um cansaço, num esgotamento e aí vai viver uma vida que às vezes precisa beber novamente para tentar afogar as suas mágoas do dia anterior. Que sentido há nisso? Nenhum. Isso traz um cansaço. Cansaço da alma é também a angústia daqueles que vivem tristes, apesar de correr o tempo todo atrás da felicidade. Quantas e quantas pessoas correndo por esse mundo de um lado para o outro, tentando de uma ou de outra forma encontrar a felicidade e não encontram uma felicidade duradoura, uma felicidade verdadeira. É o cansaço da alma. É o tormento daqueles que vivem muitas das vezes esmagados pelo sentimento de culpa, pessoas que reconhecem alguns erros que cometeram no passado ou que ainda os cometem no presente e não conseguem se libertar dessa culpa e vivem como que esmagados por um peso que às vezes não consegue explicar. É a situação daqueles que vivem deprimidos, ora por causa do medo, ora por causa das mágoas ou por causa dos traumas, talvez de algum passado. A história registra um homem por nome Joseph Kreiter. Este homem, ele aos 45 anos, ele tinha bastante dinheiro. E no dia 6 de agosto de 1930, Joseph, ele despediu-se dos seus amigos num restaurante de Nova York, entrou num táxi e foi embora. Este homem era um juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Nova York, muito bem sucedido. Este homem simplesmente desapareceu, ele sumiu no mapa. Durante 50 anos investigou-se o paradeiro de Joseph Kreiter e nunca se encontrou vestígio algum dele, a não ser um cheque em branco que ele deixou em casa, nominalmente a sua esposa, e um pequeno bilhete em que ele dizia: "Estou cansado demais, com amor, Joseph." E este homem sumiu, e até hoje, quase 100 anos depois, não se sabe o que aconteceu com Joseph Kreiter.
Esse bilhete foi o epitáfio de um homem desesperado diante do cansaço da sua alma. Essa triste história nos mostra como pode terminar a vida de alguém cansado. Onde encontrar a solução para o cansaço da alma que tanto assolava a vida de Joseph e assola ainda de tantos e tantos outros neste mundo? Neste trecho da Bíblia, nós encontramos algumas verdades preciosas que são capazes de trazer consolo, esperança e transformação a toda e qualquer alma cansada. Alguém disse que esses versos são um precioso encorajamento e merecem ser lidos com especial atenção. E eu gostaria de, nesta hora, examinar com você cada parte desses versos tão simples que foram proferidos pelo próprio Jesus, a fim de aprendermos algumas lições deixadas aqui pelo nosso Senhor. Primeiramente, observe comigo o gracioso convite de Jesus. Diga para o seu vizinho de culto neste momento: ouça o convite de Jesus. Ouça o convite de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o convite gracioso que o Senhor Jesus fez e continua fazendo. Eu gostaria de pontuar 2 destaques nesse convite. O primeiro é que é um convite universal. Esse convite é dirigido a todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. Esse convite é feito a homens e mulheres, é feito a ricos e pobres, é feito a doutores e a analfabetos, é feito às crianças e aos idosos, é feito aos ateus e aos religiosos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pessoas pela cor da sua pele, Ele não escolhe pessoas pela sua situação econômica, Ele não escolhe pessoas pelo seu grau de instrução. Ele ama a todos sem distinção e Ele convida todos para vir a Ele. O convite é dirigido a você agora. Jesus está pronto a aliviar o fardo de todo aquele que se sente cansado. Ele está pronto a perdoar os pecados de todos aqueles que sentem-se esmagados pela sua culpa. Ele está pronto para dar a qualquer pessoa um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo futuro. Jesus convida para vir a Ele, mesmo se a pessoa estiver exausta, mesmo se a pessoa estiver desanimada, mesmo se a pessoa estiver abatida, mesmo se a pessoa se sentir até mesmo destruída. Ele quer aliviar a todos, Ele quer dar descanso a todos. Muitos já vieram, muitos estão vindo e todos ainda poderão vir a Ele. Todos aqueles que estão se sentindo cansado e sobrecarregado. Mas repare comigo que é um convite para um relacionamento pessoal com Jesus. Não é uma relação com uma instituição. Ele convida: vinde a mim, vinde a mim. É um convite para um relacionamento pessoal. Ele nos convida a esse relacionamento não porque Ele precisa de nós e nem porque Ele pensa que a gente merece. A causa é exatamente contrária, ou seja, nós é que precisamos dEle e não há merecimento algum em nós, mas Ele nos ama ao ponto de ter dado a vida dEle por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. E porque nos ama, Ele convida cada um de nós a um relacionamento pessoal com Ele.
Jesus não impôs nenhuma condição difícil às pessoas cansadas. Ele somente disse: vinde a mim, vinde a mim. Um escritor por nome Max Lucado disse que Jesus é a solução para almas cansadas. Então não demores, vá até Ele, porque todos aqueles que até Jesus vêm, em Jesus encontram o descanso que necessitam. Em Jesus encontram a paz que tanto procuram. Em Jesus encontram de fato o abraço, o afago de que precisam e anseiam. Mas em segundo lugar, não ouça apenas o glorioso convite, ouça também a gloriosa promessa de Jesus. A promessa de Jesus. Falta de paz é uma das grandes marcas no mundo de hoje. Há uma falta de paz dentro das casas, nos lares. Há uma falta de paz no trânsito, há uma falta de paz no ambiente de trabalho. Nesse tempo, Deus tem me dado o privilégio de trabalhar em uma empresa, liderando um grupo de 37 funcionários, 8 equipes de trabalho. E o quanto eu vejo as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia de viver em paz umas com as outras, de viverem um trabalho em equipe, um colaborando com o outro, um ambiente de paz. E tenho procurado, dentro das oportunidades que Deus tem me dado, de tentar promover a paz. Vamos viver em paz, porque o mundo carece de paz. Há esperança, meus irmãos, embora a falta de paz seja uma das grandes marcas do mundo de hoje. Há esperança porque Jesus nos faz aqui uma promessa. Ele mesmo nos diz: eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. A promessa dele é de alívio, a promessa dele é de descanso. São palavras animadoras, são palavras encorajadoras. Meus irmãos, o descanso para a alma não está na vida de prosperidade material. O descanso para a alma não está no pagamento das penitências. O descanso para a alma não está no fundo da garrafa e nem em um copo de cerveja. O descanso para a alma não está numa taça de chope ou de vinho. O descanso para a alma não está na cama do adultério. O descanso para a alma não está na aventura no mundo das drogas e nem mesmo nos passeios ou viagens. O descanso da alma está só e somente só em Jesus. Só em Jesus. Eu me lembro de um tempo em que cantávamos muito uma canção que dizia assim: só em Jesus a paz real eu pude encontrar, e o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Só Jesus pode dar o descanso que a nossa alma necessita. Só Ele pode dar-nos o alívio da culpa. Só Ele pode dar a paz que nós necessitamos. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. Só Jesus pode nos dar o descanso para a consciência e para o coração. Só Ele pode dar o descanso pelo perdão de todo o pecado. Só Ele pode dar o descanso que é resultado da paz com Deus. Assim como a pomba de Noé encontrou uma arca sobre a qual pôde repousar, também nós podemos encontrar em Jesus o abrigo, o descanso e a paz para a nossa alma. Jesus promete e Ele cumpre. Meus irmãos, por 2000 anos de cristianismo, quantos têm experimentado em sua vida o cumprimento dessa gloriosa promessa feita pelo Senhor Jesus?
talvez pudéssemos abrir um momento neste culto para ouvir tantos e tantos testemunhos a respeito. Se fizéssemos isso, nós precisaríamos talvez de muitas horas, talvez até mesmo de vários dias, e quem sabe seria um culto sem fim, só de testemunhos e mais testemunhos. Quantos têm sido os que têm experimentado a gloriosa promessa do descanso? Meus irmãos, quão maravilhoso é colocar a nossa cabeça no travesseiro todas as noites e poder desfrutar desse descanso em Jesus. Descanso esse que não há remédio algum que a gente possa ingerir que nos consiga oferecer. Descanso esse que absolutamente coisa alguma desta terra é capaz de nos trazer. Nós andávamos perdidos, mas fomos resgatados. Nós éramos escravos, mas hoje somos livres. Nós estávamos condenados, mas agora somos salvos. E nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que essa promessa se cumpra em sua vida, caso sua alma ainda esteja cansada. Que você encontre alívio em Jesus. Ele promete descanso a todos os que a Ele vêm em busca de alívio. Mas em terceiro lugar, ouça comigo também a gloriosa proposta de Jesus. Não apenas o glorioso convite, não apenas a gloriosa promessa, mas a gloriosa proposta que Jesus nos faz. Suavemente, Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos ensinando aqui algumas coisas. A primeira, Jesus nos propõe aqui uma vida cheia de propósito, uma vida com significado, uma vida onde tudo faz sentido. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, jugo é uma palavra que foi traduzida também em nossa língua para o termo conjugal. Mas a palavra jugo, naquele contexto, na época de Jesus, jugo tinha a ver com um instrumento de trabalho que era usado para atrelar dois animais um ao outro, para que pudessem trabalhar juntos, ou puxando uma carruagem, ou puxando um arado. A nossa famosa canga de animal nesse tempo de hoje. Quantos aqui já viram uma canga ao vivo, né? Não pela internet, porque tem uma galera nova aí que não conhece o que é canga. Ok, obrigado, irmãos. Tem uma galera nova aí que não conhece o que é uma canga, exceto pelo Google, para ver uma imagem. Uma canga é um instrumento feito de madeira, na maioria das vezes. Os antigos ainda usavam muito para que pudesse atrelar dois animais, dois bois no caso, e eles então puxassem um carro de boi, puxassem uma carroça ou puxassem um arado para arar a terra. Naquele tempo, o jugo é a nossa canga dos dias de hoje. Quando Jesus está aqui se referindo ao jugo, quando ele diz o meu jugo, ele está nos dizendo primeiro que Ele tem um trabalho para nós. Nós somos chamados ao trabalho. Nós somos chamados a nos unirmos a Jesus numa canga junto com Ele, num jugo junto com Ele, porque Ele tem algo a ser feito juntamente conosco. Algo que vai nos dar sentido à vida. Ele vai ao mesmo tempo que trazer descanso à nossa alma, mas Ele vai nos mover a um trabalho, a uma atividade em prol do seu reino, porque nós somos chamados ao trabalho e não à ociosidade. Eu me lembro de um tempo em que toda a igreja batista tinha uma classe de escola bíblica dominical com o nome de Salvos para Servir. Salvos para servir, porque nós somos salvos para servir.
Não servimos para ser salvo, mas porque fomos salvos, nós somos então agora motivados em gratidão a Deus ao serviço, ao ministério. E quando Jesus fala que há um jugo, há uma canga, a qual Ele pretende que a gente esteja junto com Ele, Ele está nos lembrando que somos chamados à ação, não à contemplação. Nós somos chamados ao engajamento, não à acomodação. A proposta de Jesus é que a gente se junte a Ele para trabalharmos em parceria com Ele. O jugo de Jesus também proporciona o direcionamento seguro para a caminhada, porque nesse jugo com Jesus nós vamos andar junto com Ele. Ele vai ditar os passos da nossa vida. Se nós estivermos nesse jugo com Jesus, nessa canga com Jesus, nós não andaremos por caminhos errados. O jovem vai conseguir trilhar o caminho certo, o adulto também há de andar no caminho direito, as crianças trilharão também o caminho estreito, se estiverem na canga com Jesus. A proposta de Jesus é para uma vida de discipulado. Nessa canga, andando junto com Jesus, nós vamos aprendendo com Jesus. Eu não fui criado na roça, mas eu ouvi muitas histórias da roça e eu visitei muito a roça onde o meu avô tinha lá a sua criação. E eu ouvi dizer que normalmente os antigos, quando colocavam 2 animais numa canga, costumava às vezes colocar um animal mais experimentado de um lado e um outro animal mais novo no outro lado, para que assim aquele mais experimentado e o outro menos experiente, eles pudessem caminhar juntos num discipulado, em que o boi já mais experiente, ele muitas das vezes ele segurava um pouco a pressa do outro boi, talvez mais novo, mais jovem, e nesse processo ele ia preparando o outro, para que depois o outro, quando estivesse de cá, preparasse também um de cá, mais novo, de novo. Isso é discipulado no meio animal. Jesus está trazendo aqui ao nosso entendimento que Ele quer juntamente conosco caminhar por essa vida para nos ensinar. Ele é aquele que Isaías disse que foi experimentado em todas as suas dores e experiências mais sofríveis que a vida possa nos oferecer. Se nós estivermos na canga com Jesus, Ele, experimentado que foi, na pele humana enquanto aqui viveu, Ele vai nos forjando, vai nos ensinando, para que a gente possa conseguir produzir o resultado esperado pelo nosso Pai Celestial. Jesus nos chama não somente para a salvação, mas Ele nos chama para o serviço, para o discipulado, nos chama para aprender com Ele. Olha só, Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão muito exaltadas, estão com seus ânimos à flor da pele, as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão ofendendo umas às outras, há uma carência de mansidão nesse tempo. Poucos dias atrás no trabalho, um senhor, de repente na frente lá, no meio da rua, ele começou a proferir um monte de palavrões e numa agressividade e se dirigindo a algumas pessoas aonde eu estava trabalhando, e aquilo me incomodou bastante, porque você numa função de liderança, você precisa preservar o local todo, e ele se aproximou de mim, e ele discutindo algumas coisas sobre aquilo que ele julgava ser o certo no estacionamento lá, e eu só fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim: esse é o jeito do senhor resolver as coisas? E ele disse, e aí soltou um monte de palavrões e disse que era. E eu disse: Deus o abençoe. E então eu adentrei pelo local de trabalho
e fui lá para dentro. Daí uns 5 minutos, ele chegou lá atrás de mim e disse assim: eu vim aqui pedir desculpa ao senhor. Ele já é um senhor de uns 70 anos. Ele disse: e eu vou dizer uma coisa, eu não sou de pedir desculpa para homem não, mas aquilo que eu fiz lá fora não foi papel de homem, então eu vim aqui pedir desculpa ao senhor. Eu falei assim: agora sim, agora nós podemos conversar. Vamos conversar, vamos ajustar o que o senhor acha que precisa ser ajustado. Meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus, aprender a ser manso e humilde de coração, porque é a esses que pertence o reino de Deus, e esses são os bem-aventurados, esses são aqueles que conseguem colocar a cabeça num travesseiro e dormir em paz, e não aqueles que são agressivos, que são exatamente ofensores e que agridem. Jesus nos chama não para aprender sobre Ele, mas para aprender dEle. Aprender de Jesus é diferente de aprender sobre Jesus, porque alguém pode aprender sobre Jesus uma vida inteira e nunca ter uma experiência com Jesus, nunca se comprometer com Jesus. Mas quem aprende de Jesus, esse tem uma experiência pessoal com Ele, esse compromete-se com Ele, esse deseja ser como Ele, manso e humilde. Manso e humilde. E agora eu falo aos irmãos nesta noite, tendo em vista que essas duas características, mansidão e humildade, são características próprias de ovelha. Ovelhas são mansas e humildes. Bode não. Bode é violento, ele é agressivo. Ovelhas são mansas e humildes. Elas estão prontas a aprenderem. Essas duas qualidades trazem descanso para a nossa vida. A mansidão é a qualidade daquele que é temente a Deus, que é submisso a Deus e que procura viver uma vida justa. Os humildes são ensináveis, pois reconhecem que são dependentes de Deus. Aprender de Jesus é matricular-se na escola do discipulado. E Jesus nos garante que a sua proposta de vida, ela é prazerosa, ela não é um peso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Suave e leve. Suave e leve. A palavra traduzida aqui por suave, ela poderia ser também traduzida por adequado, sob medida. O jugo de Jesus, a canga de Jesus para colocar sobre nós, ela não nos machuca, não nos fere, ela encaixa perfeitamente naquilo que nós almejamos para viver uma vida de paz e felicidade nesse mundo. Você sabe que Jesus, antes de se dedicar integralmente ao ministério, depois dos 30 anos, antes disso ele foi carpinteiro, cresceu na carpintaria de José. Provavelmente, Jesus tenha feito muitas cangas em seu tempo, porque era um dos objetos que um carpinteiro fabricava em sua marcenaria. Jesus entendia muito bem de jugo, de canga. A proposta de Jesus é que tenhamos uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. A vida proposta por Jesus é o anseio de todos os homens. Jesus não promete a seus discípulos uma vida isenta de tristezas e problemas, não. Mas Ele garante que quem se mantém unido a Ele acha alívio dos fardos da vida. Vinde, tomai e aprendei. Esses são os 3 verbos necessários a toda alma cansada. Vinde, tomai e aprendei. Meus irmãos, nunca a humanidade esteve tão cansada, aflita e sobrecarregada quanto nos dias de hoje.
Esse cansaço tem levado algumas pessoas a desistir da vida. A desistir da vida. Essa semana, quando eu li a notícia de um jovem, aos 20 anos, que desistiu da vida, eu fiquei pensando no cansaço daquele jovem, no cansaço da sua alma. Joseph, o juiz de Nova York, ele cansou de uma vida vazia, ele cansou de uma vida sem brilho, uma vida sem propósito. Ele não encontrou a resposta para as principais indagações da sua alma. Infelizmente, desapareceu. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. 95 anos se faz que Joseph se foi daquele restaurante. Nunca mais ninguém o viu, a não ser o vestígio de um bilhete: estou cansado demais. Ele não encontrou o descanso, mas nós temos encontrado. Aleluia, amém. E o nosso descanso tem um nome. O nosso descanso chama-se Jesus. Você está cansado de sua vida? Está cansado do que tem acontecido com você? Está cansado de correr? Entregue a sua vida a Jesus e descanse, e descanse, e descanse. Eu gostaria de sugerir 3 maneiras, 3 frases curtas para aplicarmos esta mensagem em nossa vida. Primeiro, quero lembrar-lhe que todos são convidados. Todos são convidados. Jesus não tem convidados prediletos, preferidos. Na lista de convidados de Jesus para a transformação de vida, todos são convidados. O seu nome está nesta lista. E se você ainda não disse sim a esse convite, esse é o dia. Esse é o dia. Aceite o convite de Jesus. Aceite o convite de Jesus. Segunda coisa que eu gostaria também de destacar é que a promessa de Jesus, ela é confiável. Talvez você seja alguém frustrado com algumas situações da vida. Talvez frustrado porque a sua família um dia foi destruída. Talvez frustrado por um casamento que não deu certo. Seja o que for que estiver te cansando, Jesus promete que é nele que encontramos o descanso pleno para a nossa alma. É nele. Eu quero terminar dizendo que viver com Jesus é maravilhoso. Troque o seu jugo, seus planos, os seus sonhos, os seus desejos e vontades pelo jugo de Jesus, porque o jugo dele é adequado, é sob medida. Os planos dele são os melhores, os sonhos dele são os maiores, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e viver com Jesus é sempre melhor. É sempre melhor. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com um jugo pesado, cansado, sobrecarregado. Jesus está olhando para você nesta noite e Ele te diz: vinde a mim, vinde a mim. Meus irmãos, e mesmo os crentes, os mais consagrados, aqueles que já vieram a Jesus, eles podem ainda viver em algum momento a experiência do cansaço da alma. Eu também tenho descoberto isso. Ser cristão não significa estar imune ao esgotamento das nossas forças espirituais, porque a fé não elimina as lutas da nossa vida, nem coloca a gente em uma redoma de vidro. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos disso. Por exemplo, Davi, em alguns de seus salmos, ele expressou, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, em algum momento ele sentia a sua alma cansada. No Salmo 6, verso 6, Davi disse: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi estava reconhecendo o fato de que muitas e muitas das vezes nós temos lágrimas, pastor Silvio,
que só nós e Deus, só a gente e Deus sabe delas. Lágrimas que às vezes pela alta madrugada a gente acorda e a gente se põe de joelhos, ou a gente senta à beira da cama e a gente se derrama diante do Senhor, e a gente chora, e a gente vive as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos questionamentos, a nossa falta de compreensão às vezes do momento em que estamos vivendo, dias difíceis. Davi passou por isso, Elias passou por isso, Jó passou por isso, Paulo passou por isso. Se eles passaram, por que eu e você não passaríamos? O apóstolo Paulo chega a escrever na segunda carta aos Coríntios, a chamada carta do sofrimento, capítulo 4, verso 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O cansaço da alma pode vir como resultado das frustrações, das decepções, das perdas, ou o simples peso da caminhada cristã. Felizmente o Evangelho, ele chega de encontro a essa necessidade da nossa alma, nos dizendo, através das palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu gostaria de, nesta hora, se você me permitir, convidar a você que porventura tem tido, quem sabe em algum momento, vivido experiências de cansaço. Eu vivo muitas e muitas vezes momentos em que a gente cansa, momentos em que a gente às vezes tem as nossas lutas e batalhas, e que parece que até nos esquecemos um pouco dessas palavras de Jesus, que nos tornam tão familiar, mas às vezes nos esquecemos. Se você tem vivido dias de lutas, dias de angústia, dias difíceis, e gostaria de, nesta hora, que estivéssemos orando juntos, por essa causa juntos, eu gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé onde você estiver. Se você encontra em algum momento a sua alma vivendo momentos de cansaço, momentos em que parece que o fardo está pesado, mesmo você que já entregou a sua vida a Jesus e que já veio a Jesus, mas assim como Davi, Elias, Jeremias e Jó e próprio Paulo, em alguns momentos sente-se abatido, embora não destruído, mas sente-se abatido. Coloque-se de pé e eu quero estar orando junto com você, pedindo para que assim Deus possa aliviar todo e qualquer peso, para que possamos descansar a nossa alma em Jesus. Pai, aqui estamos nós na Tua casa nesta noite. Aqui chegamos, ó Deus, com um desejo profundo no coração de cultuá-lo, de adorá-lo em espírito e em verdade. Te agradecemos, ó Pai, porque através dos cânticos e dos louvores nós pudemos contemplar, ó Deus, em cada letra, em cada expressão de louvor, um pouco da bondade do Senhor, da Tua fidelidade, das Tuas maravilhas. Mas somos gratos ao Senhor também, porque nesse momento, por fim, nós fomos levados, conduzidos pelo Teu Espírito Santo à Tua palavra, aonde fomos reportados, ó Deus, a uma porção da Escritura que nos é tão familiar, a nós que já viemos a Jesus um dia. Mas quantas e quantas vezes sentimos, ó Deus, um cansaço em nossa alma, talvez como resultado dos nossos muitos porquês,
da nossa falta de entendimento, às vezes, com situações que vivemos em meio às lutas, às batalhas da vida, aos medos, às nossas ansiedades, às nossas frustrações e decepções e até mesmo as perdas, ó Deus. Mas, Pai, somos lembrados nesta noite pelo Teu Espírito Santo de que é em Jesus que nós encontramos o descanso que a nossa alma tanto carece. E queremos, ó Pai, colocar a nossa vida atrelada ao Senhor mais e mais nesta noite. Queremos, ó Deus, caminhar contigo. Queremos, ó Deus, andar neste jugo com o Senhor, para aprender com o Senhor. E que cada experiência vivida seja para nós de crescimento e de discipulado, para que possamos nos tornar cada dia mais e mais semelhantes a Jesus. Pai, muito obrigado, porque em Tua Palavra nós encontramos o consolo, a esperança e a transformação que a nossa vida necessita. Te peço por cada um dos nossos irmãos, a começar de mim, que ficamos em pé nesta hora. Traga, Senhor, descanso à nossa alma. É a oração que fazemos, agradecidos, orando no nome de Jesus. Amém e amém.